Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Leandro Cordioli. Fiz perguntas e respostas no YouTube e no Instagram a respeito da lei natural. E hoje eu vou dar seguimento respondendo a pergunta de Ryan Brandon. Como a lei natural dialoga com um mundo multicultural? Não existe o risco da lei natural ser mais uma ficção humana com tendências autoritárias, seja a lei natural derivada da razão, da religião, enfim? Fica o questionamento. Parabéns, professor, pelo conteúdo. Bem, essa pergunta ela pode ser respondida em diversos planos. Eu pensei em alguns planos na minha resposta, pode ser que eu não alcance exatamente aquilo que você imaginava, mas qualquer coisa, se você achar necessária, você pode pedir mais algum esclarecimento. Primeiro ponto que eu acho que vale a pena destacar aqui é o que é a lei natural. Em primeiro lugar, a lei natural ela não é nem uma lei divina, não é nem uma lei que depende da fé, e nem um ceticismo a respeito do que seja ético, certo, errado, justo, injusto, bem e mal para o ser humano. Também não existe um código de lei natural, assim como, por exemplo, no caso de uma moralidade religiosa, existe a lei divina, ou melhor, os 10 mandamentos, por exemplo, o decálogo bíblico, que você tem lá uma lei que é revelada por Deus e que tem uma lista de preceitos que você deve obedecer, tipo não matarás, não roubarás, amarás o teu próximo e assim por diante. A questão da lei divina, do decálogo bíblico, por exemplo, é que não é um projeto filosófico, mas é um projeto religioso. Isso faz com que dependa de fé, ou seja, alguém que não crê na Bíblia não vai aceitar aqueles 10 mandamentos como tendo uma autoridade divina. Então, me parece que exatamente aqui a lei natural começa a ocupar um espaço, na medida em que a lei natural é um projeto de busca de conhecimento, é um projeto de pesquisa, é um projeto de busca da fundamentação desses bens humanos, ou mesmo dos preceitos bíblicos, por exemplo, não matarás, é um preceito que consta do decálogo, mas ao mesmo tempo, se a gente for buscar uma fundamentação filosófica para isso que na Bíblia depende da fé, nós vamos ingressar na esfera da lei natural, que é um projeto racional, e vamos ver que a vida é um bem para o ser humano e que matar alguém é contra a lei natural. Então, muitas vezes, algumas matérias coexistem na lei natural e na lei divina. Contudo, o projeto da lei natural é exatamente buscar descobrir, fundamentar e defender esses preceitos da moralidade. Aqui eu já acho que uma da primeira resposta que a gente pode ter para essa questão da lei natural e do multiculturalismo é que exatamente o projeto da lei natural é um projeto próprio para um mundo multicultural, em que não existe uma unidade de valores na fé das pessoas, mas que a gente deve buscar aquilo que é comum a todos os seres humanos, que é a racionalidade. Nesse mesmo sentido, é a interpretação de John Finnis da Suma Teológica de Tomás de Aquino. Um segundo ponto que eu queria deixar claro também é que a lei natural não trata de tudo o que é o direito. Aliás, a maior parte do direito positivo, o direito humano, depende do legislador humano, não da lei natural. Questões mais gerais e que atingem diretamente os bens humanos básicos, essas sim são derivadas mais diretamente da lei natural. Por exemplo, que você vai dirigir pela mão direita ou pela mão esquerda depende do legislador regular. Antes do legislador regular, você pode dirigir o seu carro pela mão direita ou pela mão esquerda. Contudo, se o legislador brasileiro definiu que aqui no Brasil devemos dirigir pela mão direita, tornou-se justo fazer isso, não em virtude da lei natural, mas em virtude da regulação pelo legislador. Da mesma forma na Inglaterra e nos países de colonização inglesa, em que se conduz o veículo pela mão esquerda. Uma parte pequena do direito, como por exemplo, o direito à vida, que está na nossa Constituição Federal, no caput do artigo 5º, ou mesmo o artigo 121 do Código Penal, que diz que matar alguém deve ser punido com a pena de reclusão de 6 a 20 anos, esses artigos legais derivam da lei natural por conclusão. Mas boa parte do direito positivo deriva da lei natural a partir da determinação. E essa é uma outra forma de derivação da lei natural, que eu tenho já uma série de vídeos aqui, que eu vou deixar linkados inclusive na descrição. Se você quiser saber mais a respeito da derivação do direito positivo a partir da lei natural, tenho muito conteúdo a respeito. Então, uma boa parte do direito positivo pode depender, inclusive, de questões técnicas, tipo, dirigir pela mão direita ou pela mão esquerda pode ser indiferente para a moral, mas em razão do costume das pessoas, ou mesmo o simples fato do povo já estar acostumado a dirigir pela mão direita, em que pese ser todos eles elementos indiferentes para a moral, podem interferir numa legislação, ou melhor, na elaboração de uma lei,
indicando que o legislador deve escolher a mão direita para a condução do veículo. O que é importante notar aqui é que isso não é uma informação da lei natural, mas são informações técnicas ou mesmo econômicas que não dizem respeito à moralidade, mas que acabam interferindo no direito. Então, meu argumento aqui é que a lei natural ela trata de questões mais gerais e não de questões muito específicas. Então, não acho que impeça uma sociedade multicultural de aceitar a lei natural. Pelo contrário, mesmo em uma sociedade multicultural, devemos entender que os seres humanos são iguais, que os seres humanos são dotados da dignidade da pessoa humana e que não devemos matar outros seres humanos. Ou seja, esses são valores que são comuns a todos os seres humanos e são devidos a todos os seres humanos universalmente, independentemente de terem sido positivados ou não pelo direito brasileiro, por exemplo. Além de eu achar que a lei natural não entra exatamente nessas filigranas jurídicas que impediriam a prosperidade de uma sociedade multicultural, pelo contrário, possibilitam a convivência dessas pessoas. E finalmente, o terceiro ponto que eu queria te colocar é que mesmo bons ideais como o multiculturalismo, o liberalismo e a liberdade e a igualdade das pessoas podem trazer ideias nefastas. Aliás, normalmente uma ideia genocida, uma ideia nefasta, um totalitarismo, ele se apresenta de algo que se reveste como bem, como uma coisa boa, desejável. E por isso que as pessoas acabam comprando essas ideologias e esse tipo de teoria acaba emplacando. E aí, nesse ponto, eu concordo contigo. Uma teoria que se apresenta como justnaturalista, como algo bom, que vai propor a dignidade da pessoa humana e propor a defesa dos bens humanos, pode inicialmente se apresentar assim, mas em realidade está se tratando de algo totalitário, algo que realmente não protege o bem humano. Contudo, eu posso te reafirmar que a única forma de enfrentar essa questão é exatamente apelando ao conhecimento, à fundamentação e à defesa da lei natural. Diria Finis na obra Lei Natural e Direitos Naturais: a única forma de defesa que nós temos a esse tipo de sociedade totalitária é de fato um apego verdadeiro e sincero aos bens humanos básicos e aos primeiros princípios da razão prática. Então, concluindo, me parece que o multiculturalismo é não apenas conciliável com uma teoria da lei natural, como a teoria da lei natural é exigível para que uma sociedade possa prosperar, ainda que sendo liberal. E com isso eu encerro esse vídeo, agradeço a pergunta. Sugiro que vocês deem uma conferida aqui na playlist Justnaturalismo, em que eu falo muito a respeito da lei natural, como constituir a lei natural a partir desses primeiros bens humanos básicos e como derivar o direito humano a partir da lei natural. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui e votos de uma boa semana.